Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de textos e de fixação da mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar um pouco sobre o descritor 1. Qual é o descritor 1? Descritor 1. Localizar informações explícitas em um texto. Parece assim palavras complicadas, mas nós vamos explicar as palavras para você entender direitinho o que é esse descritor. Vamos lá. Localizar. Essa palavra ela não é desconhecida. O que significa localizar? É encontrar o lugar de alguma coisa. Então, nesse descritor, nós vamos tentar encontrar o lugar de quê? Das informações. O que são as informações? São as ideias, são os dados sobre o assunto. E essa palavra aí, explícitas. O que significa uma coisa explícito? Explícito é aquilo que está claro, que está expresso, que está manifesto, que não deixa dúvida. Onde que a gente vai procurar tudo isso aí? Em um texto. Então, esse descritor é o descritor 1. Localizar informações explícitas em um texto. Localizar é o encontrar o lugar das informações, das ideias, daqueles dados sobre um assunto lá, que estão claras, que estão manifestas, que não deixam dúvidas no texto. Nós vamos lá procurar no texto aquelas informações que estão na superfície. Ou seja, a informação está clara, eu bati o olho, vi a informação. Eu não vou precisar ficar tentando procurar muito. É só eu voltar no texto e olhar como está escrito lá. Então, descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Encontrar aqueles elementos que estão claros lá. As questões sobre o descritor 1, elas vão vir sempre para a gente procurar aquilo que já está lá na superfície do texto. Bati o olho e encontrei. Bati o olho e vi. Então, descritor 1, localizar informações explícitas no texto. As informações estão na superfície, que é bater o olho e viu. Para a gente entender melhor, nós vamos agora a uma questão. Essa questão, ela é do Sadean e ela fala sobre a bússola. Vamos ler o texto. O texto diz assim: quem inventou a bússola? Foram os chineses há mais de 1000 anos. No começo, ela tinha um formato de uma colher e apontava sempre para o sul. Por isso, era chamada de colher que aponta para o sul. Hoje, esse instrumento possui uma agulha que aponta sempre para o norte. Então, esse é um tipo de questão que nós estamos procurando o quê? Nós vamos localizar informações que estão explícitas no texto. Como assim? Olha o que a questão está pedindo. De acordo com o texto, as primeiras bússolas apontavam sempre para o... Então, a gente sabe que essa informação está explícita, que eu vou bater o olho e vou ver. Então, vou procurar lá. Olha as palavras que estão lá na questão. As primeiras bússolas apontavam. Então, as primeiras bússolas é que no começo, quando começou a inventar a bússola, o que elas falam? Então, a gente vai lá na segunda frase. No começo, ela tinha o formato de colher e apontava sempre para o sul. Tá aí. Encontrei. Bati o olho e viu. Tá explícito no texto, está na superfície. A resposta para essa questão é a letra A. De acordo com o texto, as primeiras bússolas apontavam sempre para o sul. Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Bateu o olho e viu. Vou procurar aquilo que está claro no texto. Vamos ver mais uma questão para a gente entender melhor? Aí, nós temos uma questão da Prova Brasil que diz assim: leia o texto abaixo. E aí a gente tem uma propaganda de uma bicicleta. E temos algumas informações, que ela tem 18 marchas, aro 28, garantia de 6 meses. Aí fala o total à vista, o total a prazo, né? E tem lá 3 vezes 62,90 sem juros. Aí a gente tem essas informações, tem o desenho da bicicleta. Então tá, tudo bem, mas o que essa questão está querendo? Essa questão ela está querendo uma informação que está na superfície. Então, eu já li alguma informação aí que vai responder minha questão. Vamos ver o que a questão está pedindo. A bicicleta pode ser paga em... Então, a gente olha a questão e, tá explícito, bateu o olho e viu quantas vezes. Tá escrito aí,
3 vezes de 62,90. É aquela informação que bateu o olho, viu? Tá na superfície, enxerguei. Então, a resposta para essa questão é a letra A, 3 vezes. Viu como é simples esse descritor? A gente precisa ficar procurando muito, a gente tem que estar atento ao que está pedindo a questão e voltar lá, porque a minha resposta, ela está clara no texto, ela está explícita. É só eu voltar lá e ler, pega a minha questão lá, as palavras, tento voltar lá, encontrar as mesmas palavras, entendeu? O descritor 1 é localizar informações explícitas no texto. Eu vou lá no texto procurar aquilo que está escrito lá, está na superfície. Bati o olho e viu. Então, esse foi o descritor 1, que é o quê? Localizar informações explícitas no texto. É aquele processo de encontrar os elementos que estão claros lá no texto. Eu não preciso ficar deduzindo, eu só vou lá, voltar no texto e conferir aquilo que já está claro. Localizar informações explícitas no texto. É aquele processo de encontrar os elementos que estão claros lá no texto. Eu não preciso ficar deduzindo, eu só vou lá, voltar no texto e conferir aquilo que já está claro. Agora, nós ficamos por aqui, nos vemos nas próximas aulas e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de texto e de fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar agora sobre o descritor 2. Descritor 2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então vamos lá. Descritor 2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então vamos lá. O que é estabelecer? Estabelecer é determinar, é definir, é designar, estipular, indicar, demonstrar. Então nós vamos demonstrar o quê? Nós vamos determinar o quê? As relações. O que são relações? São as ligações, as associações, as conexões. Entre o quê? Entre as partes de um texto, que a gente vai fazer o quê? Identificar. O que é identificar? Reconhecer, distinguir, diferenciar as repetições e substituições que contribuem, que colaboram, que ajudam, que auxiliam, que favorecem para a continuidade do texto. Parece, assim, complicado, mas não é. Vamos lá. Descritor 2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando as repetições ou substituições que contribuem para a continuidade, o encadeamento, a sequência, a série de um texto. Vamos lá. Nesse descritor, a gente vai trabalhar com as partes do texto. E nós vamos estabelecer, nós vamos saber definir, determinar as relações entre as partes de um texto, o que elas têm conexão, e vamos identificar nas repetições ou nas substituições como que essas partes e essas repetições contribuem para a continuidade do texto. Porque a gente sabe que todo texto ele tem que ter uma continuidade do início ao fim. Para um texto ter sentido, você tem que começar lá do início ao fim, construir tudo assim, até chegar no final, para ele ter aquele sentido completo. E às vezes, para a gente evitar repetições, a gente faz substituições de palavras. Ou às vezes a gente repete para poder a pessoa lembrar o que foi falado lá na frente. Então, nesse descritor, a gente vai trabalhar com essas partes do texto, como que elas estão contribuindo para o texto ter um sentido do início ao fim.
Quando a gente for lá nas questões, as questões vão perguntar assim: a que se relaciona essa parte do texto? Essa parte do texto tem relação com o quê? Porque se a gente pegar uma parte do texto que não tem relação com nada, ela está perdida. Então, o texto todo, uma parte tem que ter relação com outra. E esse descritor, ele vai tratar disso. Geralmente, as questões falam assim: essa palavra refere-se a, faz referência, está relacionado a quê? Então, esse descritor 2, estabelecer relações entre as partes do texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Nós vamos ver o sentido do texto lá, aquelas partes, como que elas se relacionam entre si lá, como que elas estão contribuindo para o sentido todo do texto. Vamos ler uma questão para a gente entender melhor. Vamos lá. Questão do Proeb. Diz assim, leia o texto abaixo. O texto se chama Bambolê. Bambolê. A ideia do brinquedo veio da Austrália, onde estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura. Em 1958, os americanos Arthur Melling e Richard Nair, donos de uma fábrica de brinquedos, importaram a ideia. A diferença é que eles fizeram bambolês de plástico e os batizaram de hula hoop. Venderam 25 milhões de unidades em apenas 4 meses. Vamos ver o que a questão está pedindo. No trecho, a diferença é que eles fizeram. A palavra destacada está no lugar de... Qual é a palavra destacada? Eles. A questão está perguntando, essa palavra eles está no lugar de quê? De letra A, aros, de americanos, de bambolês, de estudantes. A gente está vendo que esse descritor aí, ele está estabelecendo a relação entre as partes do texto e está identificando o que as substituições ou as repetições contribuem para a continuidade do texto. Aí a gente está perguntando, está tentando ver o que essa parte se relaciona. O que a questão está querendo relação de quê? Está querendo relação da palavrinha eles. Está querendo saber, esse eles aí, ele está substituindo o quê? Está relacionado a quê? Quando a gente vai no penúltimo trecho do texto lá, a diferença é que eles fizeram bambolês de plástico. Então, eles é quem? Quem fez os bambolês? Quem foi que fez? Foram o Arthur e o Richard. Mas aí, Arthur e Richard são aros? Não. São bambolês? Não. São estudantes? Não sei. Vamos ver o que está falando lá antes. Ó. Em 1958, os americanos, Arthur e Richard. Então, esse ele aí está falando de quem? Está fazendo referência a quem? Aos americanos. Então, a resposta para essa questão aí, no trecho, a diferença é que eles fizeram. A palavra destacada está no lugar de americanos. Em vez de repetir lá, a diferença é que os americanos fizeram bambolês de plástico, o que eles fizeram? Substituíram americanos e o nome dos americanos pela palavrinha eles. Então, tá vendo como que é simples? Está fazendo uma relação aí, comparando, identificando como que essa substituição tá. Por quê? Por que é importante essa substituição aí? Porque imagina, se falar assim, em 1958, os americanos Arthur Melling e Richard Nair, donos de uma fábrica de brinquedos, importam a ideia. A diferença é que os americanos, Arthur Melling... Tá vendo? Se a gente ficar repetindo isso tudo, não vai ficar cansativo no sentido do texto? Então, a palavrinha eles, ela é super importante porque ela faz o texto continuar, contribui com o sentido do texto, sem ficar cansativo, sem ficar repetitivo. Vamos ver mais uma questão. A questão do SAI-RS diz assim: vilões. Eles fazem de tudo para que as histórias não tenham um final feliz. Mas sem eles, os filmes e desenhos não teriam muita graça. São os vilões e vilãs que aparecem só para complicar as histórias e a vida dos super-heróis, mas ao mesmo tempo dão um toque de aventura e suspense para elas. Na verdade,
Os vilões sempre existiram nos filmes e desenhos e são importantes para fazer a trama da história. Cada um tem uma artimanha diferente para atacar o super-herói, mas nem sempre terminam bem. Eles podem aparecer de várias formas, às vezes disfarçados. Então o texto está falando sobre a perspectiva do vilão, né? Que às vezes a gente acha o vilão ruim, mas as histórias eles são super necessárias para que a história aconteça, para dar aquela agitada, movimentada na história. Mas o que a questão está perguntando? A questão está perguntando, no texto, no trecho, eles podem aparecer? A palavra destacada está no lugar de... Qual é a palavra destacada? Novamente vamos analisar o eles. Vai estar a letra A, desenhos, letra B, filmes, letra C, super-heróis, letra D, vilões. Prestem atenção que essas alternativas e essas palavras aparecem no texto. Então nós temos que ficar atentos porque está perguntando o quê? Está comparando eles, está tentando identificar lá o que eles está substituindo. Então vamos voltar lá. Primeiro título do texto, vilões. Então já temos um caminho aí sobre o que vai falar. E aí, para não repetir, vilões fazem de tudo, começa o texto. Eles quem? Os vilões fazem de tudo. Depois, mas sem eles quem? Os vilões, novamente. São os vilões e vilãs. Aí falou a palavra vilão e vilã, colocou, mas não ficou repetitivo. Que aparecem só para complicar as histórias. Depois fala lá, na verdade, os vilões sempre existiram. Então o texto está falando sobre quem? Sobre os vilões o tempo todo, né? Fala que eles aparecem e tudo mais. Aí na última frase lá, fala assim, eles podem aparecer de várias formas, às vezes disfarçados. Então a resposta para essa questão é a letra D, vilões. Essas duas questões que nós acabamos de ver, trabalhando a palavra eles, elas nos ajudam a entender melhor essa questão aí do descritor 2. Descritor 2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. O que nós temos que perguntar? A que se relaciona essa parte do texto? A que se refere essa parte do texto lá? Esse descritor, ele ajuda a gente até na hora de escrever. Sabe por quê? Porque a gente tem que sempre colocar na cabeça que um texto, ele tem que ter um sentido do início ao fim. E que a gente tem que trabalhar esse sentido aí, e às vezes a gente vai repetir para poder a pessoa lembrar do que a gente está falando. Às vezes a gente vai repetir, mas substituindo a palavra por outra. Então, por isso que é importante a gente treinar esse descritor aí, para a gente treinar essa questão da construção do sentido do texto. E quando a gente analisa essas questões com esse descritor, a gente vai aprendendo também como construir os nossos textos, como que a gente pode repetir, como que a gente pode tirar, ficar atento para escrever melhor. Então, espero que você tenha aprendido bastante com esse descritor. Nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagem. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de texto e fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar agora sobre o descritor 3. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que será que significa a palavra inferir? Inferir significa deduzir, concluir por inferência ou por dedução.
geralmente partindo de indícios, de fatos ou de raciocínios. Então, eu vou deduzir, eu vou ser como um detetive. Eu vou procurar as pistas do texto para eu poder deduzir o que o texto está dizendo. Então, esse descritor, a gente vai trabalhar como se fosse detetive procurando as pistas do texto. E o que é o sentido? É o significado, é a definição. De quê? De uma palavra ou de uma expressão no texto. Então, o descritor 3 é inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. Descritor 3, inferir, deduzir lá pelas pistas qual é o significado, qual é a definição, o que aquela palavra ou aquela expressão quer dizer dentro de um texto. Então, esse descritor 3 é o descritor do detetive, é aquele que nós vamos procurar as pistas do texto. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. Deduzir o significado daquela palavra ali ou daquela expressão dentro do texto. Eu vou lá no texto e vou perguntar assim, mas o que essa palavra quer dizer aqui mesmo dentro desse texto? Então, para esse descritor, nós vamos lá procurar as pistas que os textos vão deixar. Para a gente entender melhor, nós vamos agora analisar uma questão da prova Rio 2010 para a gente ver como que nós vamos procurar essas pistas aí dentro do texto. O texto da questão diz assim, das coisas difíceis. Cada coisa difícil tem o seu grau de dificuldade. Outro dia descobri que também existe o difícil fácil. Na verdade, é um fácil com jeito de difícil. Amarrar o tênis é fácil, mas com jeito de difícil. Na verdade, tem um monte de coisas assim. Andar de bicicleta, pular corda cruzada, ler um livro de muitas páginas. É só pegar o jeito, daí vira uma moleza. Então, o texto está falando das coisas que parecem difíceis. Vamos trabalhar como detetive para ver o que essa questão vai pedir. A questão fala assim, no texto, a expressão vira uma moleza significa que... Essa é uma questão que a gente vai voltar lá no texto e tentar entender o que aquela expressão, aquela palavra quer dizer mesmo dentro daquele texto. Então, nós vamos pegar a expressão aí, vira uma moleza, e conferir aí quais alternativas que têm o significado correto de acordo com o texto. Quando a gente vai nas alternativas, a gente vê lá. Nós temos fica fraco, fica fofo, fica complicado e fica fácil. Então, o que essa questão quer? O descritor 3, a gente vai lá tentar deduzir, de acordo com as pistas do texto, o que aquela expressão significa dentro do texto. A expressão que nós estamos vendo aí é vira uma moleza. Quando a gente volta lá no texto, vai falando que tem coisas que são difíceis, que andar de bicicleta é difícil, mas depois a gente aprende, pular corda, ler um livro. Aí depois fala assim, é só pegar um jeito, daí vira uma moleza. E a gente vai vendo lá, a letra A, daí fica fraco? Será que é isso? Daí fica fofo? Daí fica complicado? Daí fica fácil. Não é exatamente isso que o texto está dizendo? Está dizendo que algumas coisas, quando a gente pega o jeito, ficam mais fáceis de fazer. Parecem difíceis, mas depois fica mais fácil. Então, o que a gente tem que fazer? Voltar no texto e conferir, porque nós somos detetives. Então, os detetives eles vão pegar as pistas que estão lá no texto para poder conseguir resolver a questão. E, de acordo com essa questão e as pistas, a gente entendeu que a resposta é letra D. Vira uma moleza, no caso, significa fica fácil. Então, esse descritor que nós estamos trabalhando é o descritor 3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, vamos para mais uma questão. Olha essa questão aí, gente. Nós temos uma propaganda de algo que eu acho que todo mundo gosta muito, que é o bombom da Garoto, não é? Essa questão é lá do Saresp de 2010. Então, fala assim, tá com raiva do namorado? Morde aqui. Serenata de amor, não tem mau humor que resista. Dá até vontade de comer um chocolate, não dá, gente? Pois é, mas o que essa questão ela tá querendo dizer? Lembrando que nós estamos trabalhando com o descritor 3, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Nós vamos lá no texto procurar o que aquela palavra quer dizer mesmo dentro daquele texto. Então, a questão diz o seguinte, uma pessoa de mau humor é uma pessoa que está
irritada, tranquila, sossegada, despreocupada. Vamos voltar ao texto. Serenata de amor. Não tem mau humor que resista. A palavra mau humor, ela tem a ver com tranquilidade? Com sossego? Com despreocupação? Nada disso. Uma pessoa que ela tem mau humor, ela fica o quê? Irritada. Então, essa é a pista que a gente volta lá no texto e vê. Quando a gente volta lá e busca no texto e confere no texto o que quer dizer, a gente percebe que a resposta para essa questão é a letra A. Então, mau humor tem a ver, uma pessoa de mau humor é uma pessoa que está irritada. Viu como é fácil? Parece complicado, mas não é, porque como nós somos detetives, nós vamos ficar de olho no texto e vamos procurar as pistas. E é só voltar, conferir lá, ó. Não, acho que essa palavra tem mais a ver com o que a questão está pedindo do que a outra. Então, descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou uma expressão dentro do texto. Eu vou deduzir, eu vou lá buscar as pistas do que está significando uma palavra ou um texto. Eu vou conferir o que aquela palavra dentro do texto está dizendo de verdade. O que quer dizer mesmo aquela palavra ou aquela expressão dentro do texto. Sempre lembrando que eu tenho que voltar e conferir. Então, nós vimos com o descritor 3, a importância de voltar sempre ao texto para conferir as informações antes de responder às questões de qualquer prova. Porque o descritor 3 é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. É um exercício de deduzir, de reconhecer o significado de uma palavra ou de uma expressão dentro do texto de acordo com as pistas que o texto traz. Descritor 3, eu vou lá conferir o que quer dizer mesmo aquela palavra do texto. Não se esqueça, ler é sempre ganhar tempo. Ficamos por aqui, nos vemos nas próximas aulas e até mais! Eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de texto e fixação da mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos trabalhar agora com o descritor 4. Descritor 4. Inferir uma informação implícita no texto. Descritor 4. Inferir uma informação implícita no texto. Mas o que é inferir? Inferir é deduzir, é concluir, é chegar a uma conclusão por inferência ou por dedução, partindo das pistas do texto. Então, nós vamos lá no texto, voltar lá para poder chegar às nossas conclusões. E nós vamos chegar a conclusões sobre o quê? Sobre uma informação. O que é uma informação? É uma reunião dos conhecimentos, dos dados sobre um assunto ou uma pessoa. E o que é implícito? Implícito é aquela coisa que ela não está dita, ela está lá. Ela pode ser percebida facilmente porque ela está subentendida, está escondidinho lá. Eu vou ter que dar uma procurada para eu ver. E onde que essas coisas estão? Estão no texto. Então, descritor 4. Inferir uma informação implícita no texto. Inferir é deduzir, concluir pelas pistas, uma informação, um dado, um conhecimento que está falando lá, que está implícito, que não está dito claramente, que está subentendido, que está meio escondidinho lá, que eu tenho que procurar dentro do texto. Então, descritor 4. Inferir, deduzir, concluir pelas dicas do texto, uma informação, um dado lá que está implícito, está subentendido, está meio escondidinho no texto. Para eu conseguir resolver bem as questões sobre o descritor 4, eu tenho que fazer um mergulho no texto. Por quê? Não está na superfície a informação. A informação, ela está dentro do texto. Então, tem que dar uma mergulhada lá para eu poder entender o que o texto quer me revelar. Tá meio escondido. Eu tenho que ir lá, ó, por baixo da superfície para poder procurar essa informação.
Mas como assim? Vamos olhar uma questão que vai ajudar a gente a entender como fazer esse mergulho no texto. Essa questão, ela é da PM de Camaçari. Fala assim, leia o texto abaixo e responda. O cão e a carne. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu a sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como a sua imagem. E o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum. Então essa é uma questão que a gente vai lá mergulhar no texto, tentar entender o que mesmo que esse texto quer nos revelar. Vamos ver o que a questão está pedindo. Fala assim, qual é a moral dessa história? Tá aí algumas alternativas para a gente conferir qual é a moral. A gente não vai ter que adivinhar, a gente vai ter que conferir no texto lá se é isso mesmo que as alternativas estão dizendo. Vamos lá. As alternativas são: cão que ladra não morde, nada como um dia após o outro, nunca deixe o certo pelo duvidoso, quem ri por último ri melhor. Então, o que o texto está contando? A história de um cão que estava com um pedaço de carne, e aí viu o reflexo, soltou um para ficar com o outro. E aí ele fala assim, soltou o pedaço para procurar o outro que ele achou que tinha e perdeu, né? E aí fala assim, ó, no final do texto fala assim, e o cão que queria os dois ficou sem nenhum. Então, isso tem a ver com o cão que ladra mais não morde? Não. Tem a ver com nada como um dia após o outro? Não. Tem a ver com quem ri por último ri melhor? Não. O que está subentendido aí? O que está revelando aí? Quando ele diz, e o cão que queria os dois, então, ele deixou o quê? O certo, que era a carne que já estava, o pedaço de carne já estava na boca dele, porque ele foi ganancioso demais, olhou e viu o outro lá e falou, vou ficar com dois. Só que aquilo não era certo. O que estava certo era o que estava na boca dele. Então, qual é a moral dessa história? Nunca deixe o certo pelo duvidoso. Não está escrito claramente, mas a gente consegue entender pelas pistas do texto que a resposta para essa questão, qual é a moral dessa história? É a letra C. Nunca deixe o certo pelo duvidoso. Então, a questão é que a gente tem que mergulhar para a gente conferir mesmo aquela informação que está lá meio escondidinha, meio implícita, que a gente tem que dar uma procuradinha lá dentro do texto. Então, vamos lá. Descritor 4 é o que mesmo? Inferir uma informação implícita no texto. Eu vou lá deduzir um dado lá que está subentendido, que está meio escondidinho, que eu vou ter que fazer um mergulho no texto para eu entender o que mesmo que esse texto quer revelar. Mais uma questão para a gente entender. Essa questão é do Proeb e diz assim, leia o texto abaixo. E aí tem a do foguete espacial. O eletricista foi consertar o foguete. Demorou a achar o defeito. Quando terminou e ia sair, estava tudo fechado. Ele tentou se comunicar com a torre de comando, mas foi jogado ao chão com o impacto do foguete começando a subir. Correu para a cabine e viu um homenzinho verde dirigindo o foguete. Para onde estamos indo? E o homenzinho, você? Eu não sei. Estou voltando para casa. Opa, peraí. Como assim? Homenzinho, foguete, eletricista? Quais são os personagens? O que está acontecendo aí? Então, a gente percebe que essa história está acontecendo aí que tem um foguete e um eletricista que foi consertar esse foguete. E ele demorou a achar o defeito, mas ele achou. Quando ele terminou, ele ia sair, achou que estava tudo fechado, aí ele tentou se comunicar com a torre de comando, mas foi jogado no chão. Ele caiu. Por que ele caiu? Porque o foguete começou a subir. Quando ele foi lá na cabine ver o que estava acontecendo, ele viu um homenzinho verde dirigindo o foguete. Aí ele pergunta para esse homenzinho, para onde nós estamos indo? O homenzinho fala para ele assim, você, eu não sei. Eu estou voltando para casa. Então, a gente já entendeu mais ou menos quem são os personagens, o que está acontecendo. Essa questão, nós vamos ver o que ela está pedindo. Ela diz assim, o homenzinho verde que estava dirigindo o foguete era um. Então, a gente vai tentar deduzir, de acordo com as pistas aí, o que é que esse texto quer mesmo revelar. Quem será que era esse homenzinho verde que estava dirigindo o foguete? Era um anão de jardim de roupa verde? Tenta lembrar aí o que é um anão de jardim. Você sabe o que é um anão de jardim?
Um astronauta em treinamento. O texto fala alguma parte aí de astronauta? O ladrão. Tinha um ladrão roubando foguete? Um marciano voltando para casa. Tenta lembrar quais desses aí poderia ser verde. Vamos tentar lembrar? Não, astronauta, ladrão, marciano. Quais desses aí poderia ser verde? Vamos ver uma foto? Olha a foto aí. Nós temos a foto do anão de jardim. Ele tá até vestido de verde, mas ele não é verde. Olha o astronauta aí. Todo. Quem é que é o verde? É o marciano, né? E o ladrão a gente sabe que não precisa nem pensar numa pessoa. Quem é, então? Qual é a resposta para essa questão? É a letra D, o marciano voltando para casa. Não está escrito que o homem verde é um marciano. Mas quando a gente compara com as questões, as alternativas, a gente volta lá e mergulha no texto, a gente percebe pelas pistas que o texto dá que a resposta aí é o homenzinho verde que estava dirigindo o foguete era um marciano voltando para casa. Não está escrito que o homem verde é um marciano. Mas quando a gente compara com as questões, as alternativas, a gente volta lá e mergulha no texto, a gente percebe pelas pistas que o texto dá que a resposta aí é o homenzinho verde que estava dirigindo o foguete era um marciano voltando para casa. Então, o descritor 4 é inferir uma informação implícita no texto. Eu vou deduzir, inferir é deduzir, concluir, chegar a uma conclusão pelas dicas sobre alguma informação que está lá no texto, que ela não está muito clara, ela está meio escondidinha, eu tenho que fazer um mergulho no texto. Descritor 4, inferir uma informação implícita no texto. Eu vou deduzir, eu vou procurar os dados que estão lá subentendidos, meio escondidinhos. Vou me perguntar o que é mesmo que esse texto quer me revelar? Então, nós vimos agora esse descritor que nos leva a mergulhar no texto para procurar aquilo que está lá escondidinho, que é o descritor 4. Inferir uma informação implícita no texto. Nós temos que procurar o que o texto quer nos revelar. Espero que você tenha aprendido como fazer esse mergulho no texto. Nós ficamos por aqui, nos vemos nas próximas aulas e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima. E nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de textos e de fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar agora do descritor 11. Qual é o descritor 11? Descritor 11 distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Descritor 11 distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. O que é distinguir? Distinguir é entender ou perceber a diferença entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, é saber diferenciar. Então, distinguir é saber diferenciar. Diferenciar o quê? Um fato, o que é um fato? Um acontecimento acabado, um evento, uma ocorrência, cuja realidade pode ser comprovada, de uma opinião. O que é opinião? Aquilo que se pensa em relação a um assunto ou a uma pessoa. É um parecer, é um ponto de vista e essa opinião ela é relativa, que expressa a relação entre uma coisa a outra, que está relacionado, que faz referência a esse fato. Vamos lá. Descritor 11. Distinguir, diferenciar um fato, que é um acontecimento, que é uma coisa que realmente pode ser comprovado, que aconteceu, de uma opinião, que é o quê? Um pensamento, um ponto de vista que é relativa, que tem relação com esse fato. Então, nós vamos lá fazer a diferença entre fato e opinião sobre esse fato. Fato é algo que aconteceu, eu tenho como provar, eu tenho a data, eu consigo testemunhas, às vezes eu consigo até foto, vídeo. E opinião? Opinião
É o meu ponto de vista. Eu sei daquele fato e eu tenho uma opinião relativa em relação àquele fato. Então, a gente tem que saber diferenciar e distinguir o que realmente aconteceu e o que é a opinião sobre o que aconteceu. Entendeu? Então, é esse o descritor 11. Descritor 11 distingue fato da opinião relativa a esse fato. Diferenciar o fato, isso realmente aconteceu. Isso aqui é opinião, o que estão dizendo sobre esse acontecimento. Então, vamos lá. Nós vamos nos perguntar se isso aqui aconteceu mesmo ou alguém inventou? Ou alguém aumentou, né? Porque às vezes as coisas acontecem, mas as pessoas aumentam. Ou as pessoas têm opinião sobre aquilo que não é bem. Então, é muito importante a gente entender esse descritor aí, porque a gente vai lá no texto tentar verificar se aquilo ali é um fato, é uma coisa que aconteceu, ou se é uma opinião que alguém está dando, está falando sobre aquele fato. Como assim? Vamos ver uma questão. Essa questão da Prova Brasil diz assim: leia o texto abaixo. A raposa e as uvas. Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia, pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca. E de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira dizendo: aposto que essas uvas estavam verdes. Essa fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam as circunstâncias. Então, nós vamos aí procurar nesse texto alguma informação que a gente vai saber se essa informação ela é real ou é ideia. O que diz essa questão? Diz assim: a frase que expressa uma opinião é... Então, qual é o descritor 11? Descritor 11 é distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Então, nessa alternativa, está pedindo o fato? Não, está pedindo a opinião. Nós vamos procurar aí alguma palavra que nos leva a saber que alguém está dando opinião sobre alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos ver as alternativas. A frase que expressa uma opinião é: a raposa passeava por um pomar. A raposa estava passeando por um pomar? É um fato? É um fato. A raposa estava passeando lá para o pomar, né? Isso a história está falando, não é? Ninguém que está imaginando, está falando. A história está afirmando que a raposa estava passeando por um pomar. Sua atenção foi capturada por um cacho de uvas? Exatamente isso que o narrador fala. Que de repente ela estava com sede, calor, e ela viu o cacho de uvas e ficou prestando atenção. Foi capturado por aquele cacho de uvas. Aí fala assim: a raposa afastou-se da videira? Sim. Depois que ela cansou, que ela ficou frustrada, ela cansou das uvas e se afastou. Aí fala assim: aposto que essas uvas estavam verdes. Isso aí tem como eu afirmar no texto que as uvas estavam verdes? Pelo contrário, né? Se a raposa estava tão interessada a pegar essas uvas, será que essas uvas estavam verdes? Não, isso não é um fato. Isso aí é o quê? A opinião desdenhosa, inclusive, da raposa quando ela não conseguiu pegar as uvas. Então, a gente tem que perceber que é uma opinião, é um ponto de vista, que, na verdade, provavelmente, nesse caso do texto, pode nem ser verdadeiro. Então, por isso que, nesse descritor 11, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, nós temos que entender, nós vamos pesquisar lá se aquilo que está sendo afirmado é real, pode ser provado, aconteceu mesmo, ou é apenas a ideia de alguém, um ponto de vista de alguém. Então, a gente viu que a resposta para essa questão aí é a letra D. Onde que está aí a frase que expressa uma opinião? A letra D, aposto que as uvas estavam verdes. É uma opinião da raposa. Então, descritor 11. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Diferenciar o que é fato e o que é opinião, um ponto de vista sobre esse fato. Eu vou me perguntar, aconteceu mesmo ou alguém inventou? Isso é real ou é ideia de alguém? Vamos lá, mais uma questão. Essa questão está do SAEP, fala assim: quadrinhos verdes. Conheça Animalândia,
a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi o sonho de Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com toda a turma. Aposto que você também vai adorar. Esse texto está falando sobre a Animalândia, que é uma terra fantástica do sonho da Florinha, onde que os bichos eram vegetarianos e os homens estavam conversando sobre a importância da preservação do meio ambiente. Então, a professora aproveitou esse sonho da Florinha e foi falar sobre a ecologia e preservação de toda a turma. E aí a questão diz o seguinte: nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião do autor é... Então, nós temos que distinguir onde o autor está contando e onde ele expressa a opinião dele. Ele diz aí, letra A, onde todos os bichos são vegetarianos. Isso é a opinião dele? Não, ele está contando que no sonho da Florinha, lá na Animalândia, todos os bichos são vegetarianos. Este foi o sonho de Florinha. Então, ele conta, apresenta lá o que é a Animalândia. Que lugar é esse que é uma terra fantástica? Ele fala, este foi o sonho de Florinha. Resolveu contá-la durante a aula. Quem resolveu contar? Foi a professora, que aproveitou e resolveu contar. Então, nessas três alternativas, A, B e C, nós temos o autor do texto contando um fato. Está contando sobre Florinha, sobre Animalândia, sobre preservação, a turma, tudo mais. Mas, para poder chamar a atenção do leitor, o que ele diz? Aposto que você também vai adorar. Isso é um fato? Não. Por quê? Porque o leitor pode gostar ou não. É uma opinião, ele está apostando na opinião dele, do autor, no ponto de vista dele. Esse é um texto que você vai adorar. Vou gostar? Pode ser que sim, pode ser que não. Ele aposta nisso, entendeu? A resposta para essa questão é a letra D. Aposto que você também vai adorar. Então, o descritor 11 distingue um fato da opinião relativa a esse fato. Eu tenho que me perguntar, isso aconteceu mesmo ou alguém inventou? Isso é real ou é ideia? Essa alternativa aí nós temos uma opinião do autor. É muito importante a gente prestar atenção nesse descritor 11. Descritor 11, distinguir o fato de uma opinião relativa a esse fato. Acontece um fato e as pessoas contam do jeito delas e a gente acredita. Então, é muito importante na hora da prova você voltar lá e falar assim, peraí, isso aqui aconteceu mesmo? Isso é real ou isso é ideia de alguém? Porque o descritor 11 é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Diferenciar o acontecimento do ponto de vista em relação a esse acontecimento. Eu tenho sempre que me perguntar, aconteceu mesmo ou alguém inventou? Sempre me perguntar, isso aqui é real ou é uma ideia de alguém? Então, preste bastante atenção nisso na hora que você for ler o texto e analise sempre o que é fato ou o que é uma opinião que você vai estar exercitando o descritor 11. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!